Olá pessoal, aqui é Aprenda com Nico. Este vai ser um vídeo sobre resumo ou para falar mais sobre a minha opinião de um livro que acabei de ler. O nome é 21 lições para o século XXI, de Yuval Noah Harari. Ele é um historiador judeu e ele tem uma forma de escrever muito cativadora, que você começa a ler o livro e você não para de ler. Eu li ele em 3 semanas e é de 400 páginas, mas vale a pena muito. Cada página vale muito a pena pelo conhecimento que ele te otorga em cada uma das páginas. Esse livro, ele faz parte de uma composição dele, que ele tem 3 livros. O primeiro é Sapiens, uma história breve da humanidade, onde ele faz uma narração do ser humano desde a antiguidade. Depois está este, que é já para o século atual, para o tempo de agora, né? Foi escrito, terminado em 2018. E por último ele tem o Homo Deus, que é o último livro dele. Eu primeiro li esse aqui, agora vou ler o Sapiens e mais pra frente provavelmente eu vou ler o Homo Deus. Então, no livro, ele tem uma forma de abordar alguns temas atuais de uma forma que você fala, cara, mas olha a forma como ele explica as coisas, né? E tem muitas coisas que ele aborda de uma forma mais filosófica, outras políticas e algumas mais da forma da informática, da ciência, da inteligência artificial. Mas certamente a forma em que ele explica as coisas é como você fala, não tem muito como refutar os pensamentos dele, né? Então, o livro ele está escrito em 4 capítulos, em 4 divisões. E o primeiro que tem dois partes onde ele fala sobre alguns desafios e na metade do livro ele vai falar algumas das recomendações que ele faz para o século XXI. O primeiro ponto que ele aborda é acerca do desafio tecnológico, onde ele fala acerca do desenvolvimento da inteligência artificial, de como as máquinas no futuro, não muito longe, podem superar a inteligência humana. E também ele tem um capítulo onde ele fala que provavelmente no futuro você não tenha trabalho, porque as máquinas podem substituir o seu trabalho. E de uma forma, ele fala de uma forma assim como tão impressionante das coisas que as máquinas poderiam fazer, que o humano vai ser substituído. E claramente, da forma que ele explica, por exemplo, ele fala, olha, vai ter um momento que se você vai no banco e você vai falar, preciso de um empréstimo, a máquina vai analisar seus dados, vai analisar sua personalidade, vai analisar sua conta bancária, vai analisar tudo, e a máquina vai falar não. E daí você não vai ter como refutar, porque é uma máquina que analisou desde seu ponto psicológico, desde sua vida financeira, desde sua vida pessoal, e as pessoas simplesmente vão ter que aceitar, né? Então é um ponto que ele aborda de uma forma que me impressiona bastante. No desafio tecnológico, né, ele aborda sobre como os dados estão vigiando a gente, de como a mídia pode governar massas, né? Principalmente a nível político. Por quê? Porque é só saber aquilo que interessa as pessoas. E aí, de acordo com as redes sociais, as mídias, você pode fazer um estudo, assim, um estudo amplo do que as pessoas querem mais, do que as pessoas estão falando mais. E se eu sou um político, eu vou simplesmente ofertar aquilo para as pessoas, né? Aí, o capítulo 2, ele vai abordar acerca do desafio político. E no desafio político, ele vai falar de tantas coisas que são reais. Por exemplo, ele vai falar acerca de que
existe só uma civilização no mundo. Ele vai abordar acerca do tema de imigração, do problema político que está acontecendo na Europa, principalmente nos Estados Unidos. Aí ele vai falar da fake news, do governo de Trump, ele vai falar do liberalismo, ele vai contradizer, ele vai apontar muitos pontos negativos acerca do capitalismo, do liberalismo, das coisas que seriam politicamente incorretas, né? Aí ele faz uma comparação acerca da parte de a tecnologia e os humanos. E aí ele vai falar, os humanos são pessoas que têm corpos, né? Porque se nós analisarmos um pouco mais, quando a gente está numa reunião, quando a gente está falando, vamos supor, em família, quando está no almoço, quando está em alguma parte social, né? Você observa que as pessoas estão mais conectadas com aquelas pessoas que estão longe e não se conectam com aquela pessoa que está perto, principalmente através das redes sociais, né? Então ele vai falar, cara, a gente tem corpo, a gente precisa se comunicar com o outro pessoalmente, né? Fisicamente. Então isso foi algo que gostei muito. No desafio político, ele vai falar algo acerca de que algumas culturas talvez sejam melhores que as outras. E não é algo que, vamos supor, eu esteja a favor, mas ele explica de uma forma de como algumas culturas mais desenvolvidas, por exemplo, os países que desenvolvidos, de por que eles alcançaram aquele desenvolvimento e por que outros países que estão em via de desenvolvimento não. Então aí ele vai falar, será que algumas culturas são melhores, são diferentes, tem algumas vantagens? Então ele faz essa contraposição cultural muito bom. Depois, já na parte final do livro, ele vai falar acerca da verdade, das coisas que a gente precisa entender desde o ponto de vista filosófico e político. Por exemplo, ele vai falar da verdade sobre a ficção científica, né? A importância da ficção científica, de os autores, os artistas produzir mais ficção científica, que ele vai falar, provavelmente aquilo que você vê nos filmes não seja o que você está vendo na realidade, né? E também o futuro não vai ser aquilo que você vê no filme, pode ser pior, pode ser melhor. Por último, ele vai falar acerca da resiliência, né? Onde a gente tem que ter a educação, ele vai falar da meditação, ele vai falar do sentido, né? Então, nessa parte final, ele vai falar que o mundo está em constante mudança. E essa mudança, você tem que se adaptar, né? Como eu falo Darwin, nós somos seres humanos que têm a capacidade de nos adaptarmos ao câmbio, né? E também ele vai falar acerca de que a vida não é uma história e apenas observe. Apenas observe, ele tenta nos colocar no mundo atual, no século XXI, em você observar as mudanças que estão acontecendo e você tentar, né, observar e falar, cara, será que isso está certo? Será que não poderia ter algum tipo de mudança? Então, o livro, eu gostei muito do livro, né? Eu acredito também que ele tem um pensamento liberal um pouco grande, né? E em algumas coisas discordo, mas como eu falei no começo, da forma que ele explica seus pontos de vista, é difícil de discordar, porque ele tem uma narrativa muito boa. Ele tem uma narrativa literária que faz você falar, tá certo, né? Então, recomendo você ler o livro, ler a trilogia do livro. Eu gostaria também que você, se já leu o livro, comente aqui embaixo, né? E eu agora mesmo estou lendo outro livro que
também gostaria de fazer um resumo que o nome é De Como Convencer Alguém em 90 Segundos. Muito bom. Já tô na metade quase do livro e eu gostaria de compartilhar com vocês depois. E por isso, agora, eu acho que vou me incentivar mais a fazer vídeos sobre comentários de livro, daqueles livros que eu acabei de ler, livros que vou ler, né? E por quanto é isso. Espero que vocês tenham uma boa leitura. Se vocês decidirem ler esse livro, vocês vão ficar fascinados. E conhecer um pouco mais, eu me interessei muito por conhecer o Harari. Eu já vi algumas palestras que ele falou e, cara, o homem tem um conhecimento sobre o mundo artificial, o mundo tecnológico, a inteligência artificial muito grande. E da forma que ele explica, assim, como as mudanças tecnológicas têm acontecido, é uma forma muito boa. Então, o cara é massa. É isso. E tenham um bom fim de semana, resto do dia, da noite.